Boa tarde. Graça e paz. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo aqui e falamos um pouco sobre paternidade. Eu não sei se você se recorda, mas nós falamos que a paternidade espiritual, ela é tão forte quanto a paternidade biológica. Lembra? Porque toda mãe é mãe por convicção. E todo pai é pai pela fé. Então a paternidade espiritual é algo muito forte, muito poderoso e que a gente precisa caminhar nesse caminho de fazer discípulos, de trabalhar isso. Eu venho de uma época em que as pessoas falavam assim, não, ou a igreja tem qualidade ou a igreja tem quantidade. Eu cansei de ouvir isso. Mas Jesus, ele diz uma coisa muito interessante. Ide e fazei discípulos, qualidade, de todas as quantidades. Então é possível ter uma igreja com quantidade e com qualidade. O caminho para isso é gerar filhos espirituais. Eu não sei se o videozinho conseguiu tê-lo aí no ponto. Ainda não está não, né? Não, joia então, tudo bem. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 15. Eu quero compartilhar com vocês. Atos, capítulo de número 15. Versículo de número 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Quando eu assumi a igreja a qual eu sou pastor, eu não sou o fundador da igreja, minha igreja existia. Quando eu assumi a igreja ela tinha 18 anos de idade e ela tinha 18 membros, um crescimento de um membro ao ano. Logo quando eu assumi, eu comecei a trabalhar e nós começamos a ver alguns resultados, alguns frutos. E a igreja, em 7 anos, ela saiu de 18 e foi para quase 200 pessoas. Eu estava muito frustrado. Achei que o que Deus tinha para fazer comigo naquela cidade já havia acabado. Porque, afinal de contas, você sair de 18 para 200 é um crescimento extraordinário. Mas o que eu não sabia era o que Deus estava preparando para nós. Nós começamos, então, a implantar os pequenos grupos. Nós começamos a implantar as células. E começamos a trabalhar relacionamento dentro da igreja. E nós tivemos um salto enorme. Nós saímos de 200, fomos para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, para 5.000 batismos, numa cidade que naquela época tinha aproximadamente 60.000 habitantes. Você tem noção do que é isso? E esses pequenos grupos foram se espalhando pela zona rural, pelo interior, e eles foram crescendo, se multiplicando e se transformando em igrejas. Talvez você não tenha noção
do que é o interior de Minas. Quem é que é do interior de Minas aí? Deixa eu ver aqui, conhece o interiorzão de Minas. A tradição é muito forte, mas muito forte. Você não tem noção o quanto os pregadores lá atrás sofreram para anunciar o Evangelho. Eu cheguei a perder as contas, pastor, de quantas vezes que eu fui parar em delegacia e fórum. Eu perdi as contas. Chegou um dia que eu me prostrei diante de Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento isso mais. Meus filhos estão crescendo. A cidade é pequena. E meus filhos vão ser envergonhados por causa disso. E orei insistentemente ao Senhor. Deus fez uma coisa incrível. Passado alguns dias, a esposa do juiz converteu. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ter até uma intimidação por parte de um juiz, que falou comigo, olha, ele queria que eu tirasse a igreja, porque a igreja começou a crescer e nós fomos para o fundo do fórum. E ele convocou uma reunião lá, com os juízes, promotores, e me intimou, e falou, olha, sua igreja está perturbando os cultos. Eu falei, mas doutor, a igreja funciona à noite, fórum trabalha de dia. Mas eu trabalho aqui até a noite, e tem dia que você me perturba, e você precisa sair daqui com essa igreja. Se você não sair, eu te dou uma ordem de prisão. Do nada. Você tem noção do que é isso? Sem ter uma perícia técnica, sem ter um inquérito, sem ter nada. Mais ou menos parecido com o que a gente está vendo hoje no Brasil por aí. Não muito diferente. Eu falei, Deus, eu não aguento isso mais. Foi aí então que a esposa do juiz se converteu. O promotor foi no encontro com Deus. O comandante da PM se transformou em líder de célula. E o delegado virou pastor da nossa igreja. Sabe, foi algo incrível isso. Incrível. E tudo através, qual foi a ferramenta que Deus nos deu? Pequenos grupos, discipulado, células. O texto que nós fizemos leitura em Atos capítulo 15, ele nos mostra uma espécie de ruptura, um desentendimento entre dois homens de Deus. A Bíblia nos diz que Paulo chamou a Barnabé para fazer uma viagem missionária. E Barnabé, ele queria levar a Marcos com ele, mas Paulo disse, não é bom que ele vá conosco, não é prudente, porque ele nos abandonou numa viagem, e ele vai nos abandonar novamente. E eles então desentenderam. O texto diz que Barnabé viajou com Marcos para Chipre, e Paulo pegou Silas, e eles foram então para a Síria. Interessante essa passagem, ela é muito rica para nós. E ela nos ensina, e nos ensina muito. Esse texto, quando eu olho para ele, eu vejo esse homem Barnabé, eu aprendo tanto, mas tanto com ele. Porque eles rompem por causa de Marcos. E quem era Marcos? Em Colossenses capítulo 4, verso 10, algumas traduções vão dizer que ele era sobrinho de Barnabé. Os primeiros irmãos, eles se reuniam na casa de Marcos, em Atos 12, a Bíblia fala sobre isso. Outro destaque interessante é que Marcos, ele fazia parte do início daqueles judeus que não gostavam de se misturar com os gentios. Atos 13 vai falar justamente sobre isso. E agora que eles estavam organizando uma viagem, Paulo chega para Barnabé e diz, nós não vamos levar a Marcos, porque esse cara vai nos atrapalhar. Ele já nos deixou na mão, ele já nos abandonou uma vez. E naquele momento então eles se separam. Barnabé com Marcos e Paulo para outro lado. Quando eu paro para olhar esse texto, eu fico pensando sobre Barnabé. Porque quem ajudou na conversão, no discipulado de Paulo, lá no início da fé, foi Barnabé. Foi Barnabé que apaziguou os apóstolos. Foi Barnabé em Atos 11 que buscou a Paulo ou Saulo em Tarso e para pastorear com ele a primeira igreja ali em Antioquia, os dois juntos.
Quando Paulo se converte, quem apresenta Paulo ao Saulo, e quem dá garantia da conversão, quem dá confiança, quem dá legitimidade à conversão de Saulo, porque Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, dos discípulos, da igreja, mas quem dá essa garantia, ele se converteu, ele está transformado, foi Barnabé. Ninguém acreditava nele no início, e agora Barnabé podia ter julgado na cara de Paulo tudo o que ele fez por ele, e dizer para ele: olha, tudo que eu fiz por você, talvez é a hora de você retribuir isso agora, fazendo com Marcos. Mas não, Barnabé não fala nada, absolutamente nada. Eles rompem ministerialmente, mas eles não rompem a amizade, o respeito. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo diz que Barnabé é um exemplo de homem a ser seguido. Mas o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a palavra-chave para gerar filhos espirituais, filhos poderosos, filhos que vão transformar, que vai sacudir essa nação, que vai gerar filhos e filhos, a palavra é relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Eu quero falar com você justamente sobre o poder dos relacionamentos. Eu aprendo com Barnabé nesse texto que o foco da vida cristã não está nas tarefas, não está no trabalho, não está naquilo que a gente faz na igreja, na célula. Não, o foco não está nisso. O foco está nos relacionamentos. Sim, está nos relacionamentos que a gente constrói quando a gente faz o que a gente faz. Deus, ele está muito mais interessado com o relacionamento que nós construímos do que com aquilo que nós fazemos necessariamente, seja na igreja, seja na célula. O foco é o relacionamento que a gente constrói quando a gente vai fazendo as coisas acontecerem no reino de Deus. Barnabé, ele está nos ensinando que para ele, a tarefa, aquela viagem missionária que ele e Paulo iriam fazer, tinha menos importância do que os relacionamentos que ele ia construindo enquanto ele ia atuando no reino de Deus. Não é o que você faz, são os relacionamentos que você constrói enquanto você faz. Se você parar para analisar e você contar a sua história, você vai ver que a história de vida que você carrega é uma história de relacionamentos. E Barnabé, ele ensina isso de uma maneira muito clara para nós, que ele dava mais importância aos relacionamentos do que às tarefas. E quando Barnabé é enviado para Antioquia, para assumir a igreja de Antioquia como pastor, o que ele faz? Ele busca Paulo, ele vai atrás de Saulo para vir, para convidá-lo para ser pastor ali, juntamente com ele. Ele vai para Tarso, ele larga tudo para trazer Paulo com ele. Ele está nos ensinando que o foco da vida cristã não está no trabalho, não está no fazer, não está nas muitas realizações, mas está nos relacionamentos que nós construímos. Quando nós olhamos para a visão celular, nós vemos que é uma visão de multiplicação, é uma visão de crescimento. O resultado é a multiplicação, é a explosão de crescimento, mas é o resultado. E o nosso foco não tem que estar no resultado, o nosso foco tem que estar no processo, naquilo que a gente faz. É como uma receita de bolo. Se você seguir a receita como ela fala, da maneira que ela fala, colocar todos os ingredientes, levar ao fogo pelo tempo que ela pede, por mais que você não concorde com que aquilo se transforme num bolo, mas se você fizer, vai se transformar num bolo. Porque não é o resultado,
é o processo. E nessa ênfase de multiplicação, nós colocamos o foco no resultado e esquecemos do processo. E é o processo que vai trazer a multiplicação, que vai trazer o crescimento. Quando você coloca o foco no resultado, sem se importar com o processo, aí vem a frustração. Daí muitos líderes cansando, muitas células fechando. Por quê? E eu vou explicar por quê. Em Marcos, no capítulo 8, há uma história muito interessante que aconteceu com Jesus. Jesus, ele curou muitos cegos. Alguns ele disse, seja feito conforme a tua fé. Mas teve um cego, e esse de Marcos 8, que Jesus o toma pelas mãos, o leva para fora da aldeia, e Jesus ministra sobre ele. E Jesus pergunta, o que vês? E sabe o que ele responde? Vejo homens como árvores que andam. E Jesus então ministra sobre ele novamente. E agora? E ele diz, agora eu vejo claramente, perfeitamente. O que me chama a atenção é essa primeira visão dele, que não foi uma visão clara. O que vês? Eu vejo homens como árvores. Diga comigo, homens como árvores. O que você faz com uma árvore? O que você vai numa árvore? O que você vai num pé de laranja? Para quê? Para colher laranja. Por que você vai num pé de goiaba, uma goiabeira, para colher goiaba? Você vai numa mangueira para colher manga. Ou seja, toda vez que você vai a uma árvore, você vai em busca de frutos. E aí eu quero dar uma palavra para você que é supervisor de célula, você que é coordenador de célula, você que lidera líderes. Um dos maiores erros que nós cometemos é olhar para o nosso liderado e ao invés de ver um homem e uma mulher, nós vemos alguém como uma árvore que dá fruto. E o nosso grande erro é que, nessa visão desse moço que era cego e viu homens como árvores, é que por detrás dessa árvore existe um homem, existe um ser humano. Não é sempre colher frutos, é cuidar de gente. Porque muitas vezes o nosso assunto só se resume em relatórios. E aí, como é que está o relatório? Como é que está isso? Como é que está a frequência? Como é que está a multiplicação? Você não tem um líder em treinamento? Quantas pessoas estão fazendo a escola de liderança? O nosso assunto é só fruto, 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 fruto. Mas por detrás de uma árvore que produz fruto, existe um homem. E nós precisamos tomar esse cuidado para que nós não estejamos enxergando como aquele cego que aparentemente foi curado, mas que via homens como árvores. Por muitas vezes eu, como líder de líderes, eu me assentei com a minha equipe como que se assentasse com uma árvore. Eu quero fruto, eu quero resultado. O que não é errado, porque o sucesso de uma árvore é produzir fruto. Mas antes do resultado, existe uma coisa que se chama processo, e não resultado. Se você foca no resultado sem processo, você vai se frustrar. E aí as pessoas, você passa a enxergar as pessoas apenas como árvores que dão fruto. Não sei se você está me entendendo. Eu preciso de fruto, eu preciso de resultado, mas eu preciso entender que por detrás de uma árvore existe um ser humano que tem um casamento que quer queira, quer não, influencia nos resultados.
Eu tenho filhos que quer queira, quer não, influencia nos resultados. Eu tenho uma vida profissional que quer queira, quer não, influencia nos resultados. E é justamente aí que precisa de cuidado. É justamente aí que a gente precisa de ouvir essas pessoas. Um dia uma irmã, ela me procurou para um aconselhamento e eu a ouvi. Ela falou quase 1 hora na minha cabeça. Eu fiquei ouvindo. Quando ela terminou, eu disse: irmã, vamos orar? Ela falou: vamos. Eu orei com ela. Essa irmã saiu da minha sala, do meu gabinete. E naquela semana, algumas pessoas me ligaram: pastor, a irmã está falando que o senhor deu uma palavra tão poderosa para a vida dela, que mudou a história dela. Eu falei: é mesmo? É. Aí alguém me perguntou: pastor, que palavra que o senhor deu para ela? Eu disse: nenhuma. Eu apenas ouvi. Não é o que você tem para falar, é o que você tem para ouvir. As pessoas vão falar que você é um ótimo conselheiro, não pela palavra que você deu, mas pelo ouvido que você emprestou. Por detrás de uma árvore que eu vejo como homens, como árvores que andam, eu preciso parar e ver essas pessoas como ser humano que precisa de cuidado, que precisa de um bom par de ouvidos. E é justamente aí que entra essa ferramenta poderosa chamada relacionamento. Gente, Jesus pegou os caras mais malucos. Se você parar para pensar nos discípulos de Jesus e transformá-los numa célula, você já parou para pensar que eu não queria ser líder daquela célula nunca na minha vida? Você começa a estudar a história dos discípulos de Judas, e aqueles que queriam, pediram até a mãe, envolveram a mãe numa situação para conversar com Jesus, para pedir um cargo. Qual foi a ferramenta que Jesus usou na vida daqueles homens para curá-los? A ferramenta mais poderosa de cura se chama relacionamento. Tanto é, começa a observar as pessoas que estão doentes emocionalmente falando. A primeira coisa que uma pessoa que está enferma emocionalmente, que ela faz é se isolar. Relacionamento cura. E mais importante do que fazer é se relacionar, é ter tempo de relacionamento. E o relacionamento, ele é como uma cola. Então eu vejo a igreja da seguinte forma. Uma vez eu fui fazer uma reforma na minha casa, e aí eu precisei comprar 5.000 tijolos. E a loja que me vendeu os tijolos colocou uma pilha de tijolos lá de fora da minha casa. Só que eu tinha um vizinho que todo dia ele ia lá e roubava um tijolo. Mas eu nunca percebi isso. Imagina, se você tem uma pilha de 5.000 tijolos, você tem noção do tamanho que é isso? 5.000 tijolos. Se alguém tirar um tijolo, você sente falta? Sim ou não? Se no outro dia ele tirar um outro tijolo, você sente falta? Sim ou não? Se no outro dia ele tirar um outro tijolo, você sente falta? Sim ou não? Não. Quando nós não estamos em pequenos grupos, quando nós não estamos em discipulado, quando nós não estamos vivendo em célula, nós somos como um tijolo numa pilha de tijolos. Um sai e ninguém vê, um adoece, some, ninguém sente falta. Mas quando você pega esses 5.000 tijolos e coloca eles em forma de uma parede, se alguém tirar um tijolo aqui, a gente vai sentir falta, sim ou não? Se tirar um tijolo ali, vai chamar atenção, sim ou não? Você está entendendo? Nós não podemos ser uma igreja de pilha de tijolos. Nós somos paredes, cuja massa que nos liga se chama relacionamento. Isso é forte, isso é muito poderoso. Então eu digo que, ao invés de nós ligarmos para cobrar relatório, para fazer isso, para fazer aquilo outro,
Talvez se nós estivéssemos construindo relacionamento, e dentro do relacionamento, com certeza, vai conversar. Mas eu não sei você, sabe, existem pessoas que quando elas ligam para a gente, dá até um frio na barriga. Eu não sei se aqui tem isso. Tem gente que quando me liga, eu olho no celular e falo, ixi, problema. Você tem esse tipo de gente também? Porque só me liga para problema, para contar de problema, para falar de problema. E quando a gente começa a se relacionar, quando a gente não tem relacionamento, quando o nosso relacionamento, ele só é focado em cobranças, não é mais relacionamento. Você está entendendo? Não é sobre cobrança, é sobre se relacionar. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. E a minha filha do meio, ela se parece muito comigo, ela tem o meu temperamento. E é incrível isso, porque eu não sei quantos pais tem aqui, mas o filho que mais se parece com você, talvez é o que você tem mais dificuldade de lidar com ele. Porque é o seu gênio, é a sua cópia. E quando ela estava adolescente, eu comecei a perder minha filha. Não tinha mais diálogo, era só cobrança, e nós já não conversávamos mais. Ela entrava dentro de casa e nem me cumprimentava. E um dia eu estava orando, o Espírito Santo me disse: você vai perder sua filha, se você não mudar. Vós que sois fortes, suportai os mais fracos. Eu entendi, eu sou muito mais forte do que ela, então eu é que tenho que suportar. Para mim foi muito difícil, mas eu falei, eu preciso mudar. Quando foi um dia, eu cheguei em casa, minha esposa não estava, e ela chegou em casa e eu disse para ela: Raquel, oi, preciso falar com você. O quê? Fala depressa. Porque é assim, ó, entra, sai, vai para o quarto, tranca e fica lá dentro. É assim? O que foi? Não, eu estou precisando de você, eu queria que você me ajudasse numa coisa. Você saísse comigo. Ah, vai demorar? Não, não vai não. Então tá bom, então é rápido, né? É. Coloquei ela no carro, nós saímos, parei de frente a uma sorveteria. Ela falou: o que você quer? Eu falei: quero tomar um sorvete com você. Entramos, nós falamos de tudo, menos de boletim escolar, menos de ajudar a mãe em casa. Nós falamos de tudo. A partir daquele dia, a chave virou. Menos cobrança, mais relacionamento. Porque se você foca no relacionamento, a cobrança fica leve. Mas quando é só cobrança, é chato. Então o foco é se relacionar. O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamento. O mais importante que fazer a célula é fazer relacionamento na célula. Eu tenho um amigo, ele é pastor, e ele é pastor de várias igrejas, e ele veio pregar numa igreja, numa das suas igrejas aqui no Rio. Ele me contando essa história, e quando ele terminou de pregar, o pastor disse para ele assim: hoje você vai comer a melhor picanha que você já comeu na sua vida. Vou te levar num restaurante, você vai comer uma picanha top. Pastor: opa, maravilha, vamos embora. E eles foram para o restaurante, e veio um garçom, e os atendeu. E o rapaz falou: olha, eu quero a melhor picanha que vocês têm. Ah, tudo bem, o que mais? Vai beber alguma coisa? Vou tomar um refrigerante, tomar água com gás. Daí a pouco, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, e a tal da picanha ainda não tinha chegado. Aí o pastor chamou o garçom: moço, por gentileza, e a picanha que eu te pedi? Você trouxe refrigerante, trouxe água com gás? Nossa, moço, me perdoa, eu esqueci de anotar. Mas isso é um absurdo. Meu amigo vem de fora, eu trago ele de fora, falo que aqui tem a melhor picanha. Você me dá uma dessa, cara? Pelo amor de Deus, vou conversar com o seu gerente. Aí o pastor virou para ele e falou assim: pastor, só um minuto. Rapaz, me fala uma coisa, que time que você torce? Ah, eu sou vascaíno. Eu falei: não, isso acontece com vascaíno, é assim mesmo.
também acontece comigo, está tranquilo, está de boa, tá? Tem problema não, bom que a gente vai bater um papo aqui. Aí o moço saiu, o pastor virou para aquele pastor da igreja local, esse pastor, meu amigo, falou assim: me conta uma coisa, qual que é o maior sonho que você tem aqui nessa cidade? É ganhar essa cidade para Jesus. Aí o pastor, meu amigo, disse assim: você pode ganhar a cidade inteira para Jesus, mas esse garçom você não ganha. Mas por que a forma como você tratou? Você acha que você vai ganhar? Antes de ganharmos uma pessoa, primeiro nós precisamos ganhar o coração da pessoa. Uma coisa é mão. Quando você quer que as pessoas te ajudem, quando você quer que as pessoas trabalhem com você, você está ganhando as mãos das pessoas. No meu livro eu falo sobre isso. Antes de você ganhar as mãos, primeiro você precisa ganhar o coração. Por isso que Provérbios diz: aquele que ganha a alma, sábio é. E não existia evangelismo, então não era sobre evangelismo, era sobre ganhar alma, o psique, o emocional, ganhar a pessoa. E aquele pastor local falou: meu Deus, o que eu fui fazer? Eu vou pedir perdão para ele. O pastor, meu amigo, disse: não adianta. Não adianta. Não. Ele não vai te perdoar, ele é um ímpio. Então o que eu faço? Ele falou: quanto custa essa picanha aí que você está comprando? Uns R$150. Ele falou assim: então dá uma gorjeta para ele de R$150. Mas é muito caro. Ele falou: não, mas quando ele lembrar de você, ele não vai lembrar da bronca que você deu nele, ele vai lembrar da gorjeta. Está entendendo? A pergunta que eu faço é: quantos aqui têm o hábito de abastecer sempre no mesmo posto? Quantos aqui têm o hábito de comprar no mesmo açougue, no mesmo mercado? A pergunta que eu te faço é: qual é o nome do frentista que te recebe, te atende, que limpa o vidro do seu carro toda semana, que abastece o seu combustível, que troca o óleo para você? Algum dia você já perguntou o nome dele? Você o chama pelo nome? Ou é o moço do posto? É o moço do açougue? É a moça do caixa? Uma das coisas mais importantes é você chamar a pessoa pelo nome. É sobre relacionamento. Se nós queremos ganhar essa cidade, se nós queremos transformar a sociedade, se nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Não é sobre ter uma igreja admirável, é sobre ter uma igreja indispensável. Outra lição que esse texto me ensina é o cuidado de Barnabé por Paulo. Barnabé era um cara que enxergava o relacionamento. Você não vai ler na Bíblia epístolas de Barnabé, cartas de Barnabé, livros de Barnabé, escritos de Barnabé, mas é possível que a coisa mais importante que ele tenha feito foi colocar a mão no ombro de Paulo e apresentá-lo aos apóstolos. E foi Paulo, quando você para analisar, ele foi até Paulo e disse: Paulo, eu quero te apresentar uns caras, gente de Deus. Tem um tal de Pedro, você precisa conhecer esse cara. Onde ele passa, a sombra dele cura os caras. O homem é poderoso no espírito. Sabe, uma das coisas que Barnabé, mais importante que Barnabé fez, talvez foi parar tudo para cuidar de Paulo. Se Barnabé tivesse curado inúmeros doentes, 10 leprosos, ressuscitado 10 mortos, não teria surtido o efeito de parar tudo e cuidar de Paulo. Porque a pergunta que eu faço é: em quem Paulo se tornou? Quem foi Paulo? O cara que Deus usou para revolucionar a igreja e influencia até os dias de hoje, porque um dia um homem parou tudo por causa de uma pessoa. Grande parte do livro de Atos que nós fizemos leitura é sobre Paulo. Foi Paulo quem escreveu Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Tessalonicenses, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão. 50% do Novo Testamento está ligado a Paulo, porque um dia um homem parou tudo para cuidar dele. No reino de Deus, a coisa mais importante está nas pessoas e não naquilo que eu faço.
Por isso eu digo, talvez a coisa mais importante que Barnabé tenha feito foi dizer para Paulo: Paulo, tudo bem, você quer fazer essa viagem? Vai cuidar das igrejas, vai fazer a viagem missionária, vai ver os irmãos como é que estão, porque eu vou cuidar de João Marcos, já que você detectou um problema de falha de caráter nele, porque ele nos abandonou, deixa ele comigo, eu vou cuidar dele. Em outras palavras, Paulo, não é a tarefa, é a pessoa, não é o trabalho, é o relacionamento. Uma das coisas mais poderosas se chama pequenas conversas. Diga comigo, pequenas conversas. Para a gente valorizar isso, a gente precisa valorizar aquilo que Jesus valorizava. E sabe o que Jesus valorizava? Pequenas conversas. São nelas que a vida de Deus se manifesta. Sabe aquelas pequenas conversas no café, no corredor, depois da célula, após um culto, num velório, aquela conversa que às vezes a gente tem que falar baixinho ali no velório. É nessas conversas que Deus age na vida das pessoas e age nas nossas vidas. Eu faço parte de um grupo chamado GKPN, pastor Josué Valandro também faz parte comigo. E nós somos uma rede de pastores, de homens que estão influenciando e fazendo coisas grandes no Brasil. O Eibe faz parte, o Odilon, que é um amigo que daqui a pouco vai estar ministrando também, faz parte. E nós temos um encontro anual. Eibe, Aloísio, Luciano Subirá, Edson Rebustini. Nós somos amigos. Pastor Márcio Valadão, Paulo Mazzoni. Eu aprendo muito. Lá nós temos um momento como esse, de ministração da palavra. Eu digo para vocês, é bênção. Mas o meu grande aprendizado não se dá quando eles estão ministrando. É quando a gente se senta em volta de uma mesa para tomar um café e que a gente começa a falar aquilo que deu errado, aquilo que não funcionou, aquilo que deu certo. A gente cresce, são nas pequenas, nosso crescimento se dá nas pequenas conversas. Fábio hoje me disse, né? O pastor fez uma pergunta que me norteou. A gente estava no café, uma coisa simples. São nas pequenas conversas que a vida, um mover de Deus se manifesta na nossa vida. E se você parar para analisar, a nossa vida ela é feita de pequenas conversas, e você sabe disso. Então por isso eu digo ligar sem interesse, ligar sem ser para cobrar um relatório, ou para que a gente tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Claro, a gente precisa desse tipo de coisa, mas o nosso relacionamento não pode ser pautado somente nisso. Nós precisamos ter pequenas conversas. Eu vou citar 2 versículos para você que para mim são muito poderosos. São versículos muito profundos. João 4:24. Eu fico imaginando Jesus no alto de uma montanha e um grande público, e Jesus dizendo: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra é poderosa, sim ou não? Mas não foi no alto de uma montanha, foi numa pequena conversa com uma mulher denominada mulher samaritana. Uma pequena conversa. Um dos versículos mais poderosos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. João 3. Foi numa pregação que ele disse isso? Foi num púlpito de uma sinagoga? Foi no sermão da montanha? Numa pequena conversa com Nicodemos. Nós precisamos valorizar as pequenas conversas. É por isso que eu gosto muito de pão de queijo.
com um cafezinho. Porque é justamente nessas conversas que a vida de Deus se manifesta em nós. Uma conversa dessa faz a diferença na vida de uma pessoa. Talvez para você foi algo muito simples, mas para aquela pessoa que recebeu aquela palavra, foi algo poderoso. E para fechar, Barnabé, na verdade, ele não se chamava Barnabé. Você sabe como era o nome dele? José. Mas algumas atitudes dele fizeram dele tão parecido com o Espírito Santo, que eles apelidaram ele de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele tinha um apelido de filho da consolação porque ele se parecia muito com o Espírito Santo. É interessante porque as suas atitudes, o seu comportamento com as pessoas que estavam ao seu redor, tudo nele fazia lembrar o que Jesus disse sobre o Paráclito. Interessante essa palavra Paráclito, porque Paráclito ou Paracletos, como alguns chamam, a tradução é chamado para estar ao lado. Paráclito, paralelo, aquele que consorta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive. E o William Barclay, ele fala uma coisa muito interessante. Ele conta que quando os soldados gregos, eles iam para uma batalha e eles iam marchando, no meio da tropa havia um soldado. E esse soldado, ele não levava uma arma. Ele ia ao lado, a tropa marchando, e muitos soldados desanimados, muitos soldados preocupados com a guerra, e aquele homem que marchava ao lado da tropa se chamava, o cargo que ele ocupava era o cargo de Paráclito. Paráclito significa o quê? Chamado para estar ao lado. E qual era a função desse homem? Se ele não levava arma, se ele não levava uma espada, se ele não levava uma lança, qual era o papel dele? Ele era o homem que ia ao lado da tropa, a tropa desanimada, marchando, e ele ao lado dele: ei, nós vamos vencer, é pela Grécia, nós somos uma nação poderosa, não é por nós, é pelos nossos filhos, não é por nós, são pelas nossas esposas, é pela nossa casa, nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar guarda, nós precisamos marchar, nós precisamos ir contra o forte do inimigo. O papel desse homem era o tempo todo levantar o moral da tropa. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor tem nos chamado para ser um paráclito na vida de alguém. Se você acha que você está sendo inútil no reino de Deus, comece a olhar para as pessoas que participam do culto, e você vai ver que aqui dentro é um grande campo missionário, como dentro da minha igreja também é um grande campo missionário. Você vai ver que tem muita gente sendo bombardeada com tantos problemas, com tantas situações, e Deus está precisando de mim, precisando de você como um paráclito, para chegar ao lado dessa pessoa que está pensando que tudo acabou, e dizer: ei, meu irmão, erga a cabeça, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, meu irmão, erga a cabeça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, meu irmão, olhe para frente, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ei, porque você está pensando em acabar com sua vida, você não é um fracasso, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você foi chamado para ser esse paráclito na vida de alguém. A minha pergunta é: a quem você está animando? A quem você está encorajando? Qual foi a última palavra de encorajamento, de motivação em Deus que você deu? Tem tanta gente precisando de você. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Eu não estou falando de pregação. Aliás, por falar em pregação, a pregação mais poderosa que você tem é o seu testemunho de vida. Jesus, a Bíblia diz que ele foi em Gadara, e lá ele encontrou um homem, um gadareno. Lembra que tinha uma legião de demônios? Jesus expulsou os demônios, o moço foi liberto, e ele queria seguir a Jesus. Jesus disse: não venha, vá, volte para os seus,
e conte quão grandes coisas Deus te fez. Esse homem foi para Decápolis, aquelas cidades, e lá ele pregava. Quando Jesus volta lá, uma multidão vem receber Jesus. Como? Um grande pregador passou por ali. Qual era o nome dele? O ex-gadareno. Mas qual que era a mensagem que o gadareno tinha? Se ele não foi discipulado por Jesus, se ele não andou com Jesus, que mensagem esse homem pregou para que as pessoas todas viessem até Jesus? Apenas uma: eu era, me encontrei com ele e não sou mais. Essa é a mensagem que Deus quer que você pregue. Nesse templo aqui, nesse prédio, cada história de vida aqui, se contada, impactaria essa região, o Rio de Janeiro e o Brasil. O seu testemunho não pode ficar com você. Deus quer que você abra sua boca e compartilhe daquilo que Ele fez. Não é sobre pregar, é sobre dizer: eu era, me encontrei com Ele e Ele transformou minha vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Quero orar com você nessa tarde. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Relacionamento, essa é a palavra-chave. Não é sobre o que fazemos, não é sobre tarefas, mas é sobre relacionamentos que vamos construindo ao longo daquilo que vamos fazendo. Comece a olhar para dentro de você, para o seu pequeno grupo. Lembre-se lá da sua célula. Lembre-se daquelas pessoas. Como você pode gerar mais relacionamento dentro daquele pequeno grupo? De que forma você pode fazer com que as pessoas se relacionem? Ah, pastor, as pessoas na minha célula, elas têm dificuldade de se abrir. É simples você resolver isso. Eu vou te dar uma dica: resolva como Jesus resolveu. No Getsêmani, Jesus foi o primeiro que se abriu. Ele disse: como eu estou sofrendo, angustiado, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Talvez as pessoas não se abram porque você ainda não se abriu. Talvez as pessoas não falem tanto porque você tem uma capa de perfeição, uma aparência de perfeição que intimida os demais. Mas quando você, líder, começar a se abrir, os demais se abrirão. E quando a gente fala, Deus nos cura. Foi o salmista quem disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Mas quando ele abriu a boca e confessou, veio a cura. Eu quero que você ore por cada uma daquelas pessoas que estão no seu pequeno grupo. Eu quero que você ore por cada pessoa da sua célula agora. Você que é um líder de líderes, que você comece a orar pelos seus liderados, pelos seus coordenadores de setor, pelos seus supervisores, pelos seus pastores de rede. Eu quero que você comece a orar agora por essas pessoas. Abra sua boca agora e comece a orar. A fé funciona por comando de voz. Então abra sua boca, com seus olhos fechados, comece a trazer cada pessoa na sua mente agora, e comece a declarar a palavra de bênção sobre a vida dele, comece a declarar a palavra de bênção sobre a vida dela, porque ali não é apenas uma árvore que dá fruto, ali tem um homem, tem uma mulher por detrás, que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser ouvido, que precisa ser ministrado. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, nós abrimos a nossa boca para ministrar em favor dos nossos irmãos. Senhor, eu quero em especial ministrar agora sobre a minha equipe, sobre os meus discípulos.
Pai, eu ministro agora sobre a vida de cada um deles, e eu os vejo agora na minha mente, e eu oro para que o Senhor me traga a revelação da necessidade de cada um deles, para que eu esteja ministrando sobre a vida deles agora, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora a palavra de vida, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o nosso pequeno grupo, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa célula, nós abençoamos a vida de cada um deles, de cada uma delas agora, Pai. Vem com teu poder, vem com tua presença, manifesta a tua vida, Senhor, no nosso meio. Nós não somos uma organização, nós somos um organismo, e como organismo vivo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, e como um corpo, nós começamos a ministrar sobre o nosso corpo. Então, Senhor, traz cura nos relacionamentos, traz cura nos casamentos, traz cura entre pais e filhos. Pai, nós ministramos sobre as emoções daquelas pessoas, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida delas, nós as abençoamos no nome de Jesus. Senhor, assim como José, filho da consolação, nós queremos ser chamados de Barnabé, aquele que motiva, aquele que encoraja, aquele que leva palavras de vida, aquele que leva palavras de encorajamento. Vem agora, Espírito Santo, e toma as nossas vidas aqui nessa tarde, e usa-nos poderosamente na vida de outras pessoas. Oh, Espírito de Deus, ser derramado sobre as nossas vidas, ser derramado sobre nós, ser derramado em cada pessoa, ó Pai, que compõe, ó Deus, a vida dessa igreja, cada membro, Senhor, cada discípulo, aonde ele estiver, ó Espírito Santo, aquele que talvez esteja passando por uma luta que nós não sabemos, aquele que porventura talvez nesse momento agora não conseguiu vir porque está internado num hospital, está acamado, doente. Espírito de Deus, visite essa pessoa agora, traz cura sobre ela, vem com o teu poder sobre a vida dela. Nós ministramos sobre ela agora a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a unção do Senhor. Declaramos a bênção do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, da tua unção, transforma-nos para que nós possamos dar frutos. Transforma a nossa vida, Pai. Pai, esse é o meu clamor para essa nação que está doente, Senhor. Que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor use o nosso relacionamento, que o Senhor use a nossa amizade para curar a vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vou te dar mais uma dica e pronto. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas como que eu vou provocar relacionamento? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é a ferramenta de evangelismo de relacionamento mais poderosa que existe no mundo? Comida. Diga comigo, comida. E é bíblico. A primeira encrenca que aconteceu no mundo, lá em Gênesis, aconteceu por causa de comida. E quando tudo termina lá em Apocalipse, na grande boda do Cordeiro, termina em comida. Então, faça comida. Deus te abençoe.